O governo federal deixou de arrecadar uma verdadeira bolada nos primeiros 10 meses desse ano com desonerações. A repórter Marília Ribeiro traz mais detalhes exatamente de qual valor que estamos falando, hein, Marília? Tiago, de mais de 102 bilhões de reais de janeiro a outubro deste ano foi o que o governo deixou de arrecadar, né? Isso nós estamos falando de desoneração tributária. Esses dados foram divulgados pela Receita Federal nesta quinta-feira e eles também mostram que houve uma queda em relação ao mesmo período de 2023. Essa queda foi de 13,762 bilhões de reais. E as principais fontes de renúncia do governo federal no acumulado de 2024 foram o PIS e COFINS sobre combustíveis de 2 bilhões de reais, o imposto sobre produtos industrializados, o IPI, que foi de 1,692 bilhões, e também sobre as entidades beneficentes, que foi de 1,152 bi. Aí também entra nessa mesma lista, Tiago, a cesta básica e o transporte coletivo. Cada um desses foi de 551 milhões de reais. E também tivemos onde entra o Simples Nacional de 95,281 bilhões de reais. Essa foi a questão que o governo deixou de arrecadar neste período, nesses 10 primeiros meses do ano, em relação à desoneração tributária, que foram mais de 102 bilhões de reais. Tiago. Muito dinheiro nesse momento em que o governo discute a questão dos cortes de gastos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Bom trabalho, Marília. Vou chamar o Cristiano Vilela. Ô Vilela, enquanto o governo discute essa questão do corte de gastos, daqui a pouco o André Anelli vai trazer outros detalhes, tem todo esse debate sobre a desoneração. E esse foi um debate, essa foi uma discussão feita muito no âmbito da reforma tributária, que a lei complementar ou os projetos que colocam a reforma tributária já na praça, vamos dizer assim, por enquanto isso não saiu do papel. Pois é, Tiago, um dos aspectos que nós temos bastante evidenciados para essa alta carga tributária que nós temos no Brasil é o fato de existir uma série de desonerações, de isenções, de concessões que são dadas pelo poder público para que determinados setores tenham alguns benefícios, possam não pagar determinados tributos ou ter uma taxa menor incidindo sobre esses tributos. Isso pode até ser justificado em alguma medida, em alguns casos, mas o fato é que no Brasil isso é usado de uma forma muito grandiosa e os números são bastante claros, são bastante evidentes. O que eu vejo que seria muito importante que a reforma tributária ela tivesse caminhado e ainda está caminhando nessa regulamentação ao largo desse tipo de situação, fazendo com que não se mantivessem tantas isenções, tantas desonerações. Mas, infelizmente, o que nós vemos é a manutenção de algumas delas e, com isso, tudo indica, teremos o maior IVA do mundo.